Oi! Esse vídeo nós estávamos indo para o Vale dos Reis, né? E o Vale das Rainhas. E no caminho tem esses dois colossos de Menon. São duas estátuas enormes de Amenhotep III. Ele era o avô de Tutankhamon. E eles ficavam aí para... essas estátuas é como se fossem os guardiões, né? Guardiões do templo funerário dos faraós. Eles tinham cerca de 18 metros cada um e data de 1050 anos antes de Cristo. Essa daí é uma maquete que existe logo na entrada do Vale dos Reis. Dá para ver as tumbas e onde elas estão posicionadas e a profundidade. Aqui a gente vai com o carrinho, olha, para ir em direção ao Vale dos Reis. Visitar algumas tumbas, né? Aí quando compra o ingresso, você tem direito a visitar 3 tumbas que não estão todas elas abertas, né? Então, vamos ver qual que a gente vai conseguir visitar. Tem 105 quartos, mas tudo vazio. Aqui é a tumba dos filhos de Ramsés II, os 105 filhos dele. Mas as tumbas estão todas vazias, roubaram tudo. Nós escolhemos visitar 3 tumbas, a KV8, KV14 e KV11. Essa é a KV8 do Merentab. Ele era o filho do Ramsés II. O sarcófago dele era todo de granito e é o maior encontrado no vale. O teto tem cheio de estrelinhas douradas, é muito bonito. Ele governou o Egito somente por 10 anos e foi um rei muito importante. E tem um corredor, esse aí que está aparecendo, que tem 165 metros. Aí a gente consegue ver alguns sarcófagos, né? Esse daí, olha, tá vendo? É bem interessante. Esse é o sarcófago de granito. Aí mais um hieróglifo, alguns, né, na parede. E é muita gente para fazer essa visitação. Olha, cada parede que você vira dentro da tumba tem história, né? É uma história contada, né? Para quem é especialista em hieróglifos, dá para ficar ali bastante tempo observando e vendo essa história sendo contada. Agora nós vamos na tumba 14, que é da Tausert. A Tausert foi uma rainha, né? Ela foi um faraó, mas ela não tinha origem nobre, né? E ela tinha, devido à pouca idade do filho do seu esposo, ela que reinou, né? Então ela tinha um esposo que ela não era mãe desse menino. E o garoto tinha pouca idade para ser o rei, então ela que reinava. E ela foi regente, né, durante esse tempo. E ela, na verdade, a dinastia, ela foi a última faraó do reinado da dinastia 19. E durou 8 anos. Olha ela aí. E muito pouco se sabe desse reinado, né? E ela divide a tumba, a partilha da tumba dela é com o faraó Setnat. Agora nós estamos indo para a nossa última tumba do Vale dos Reis, a KV11, é a do Ramsés III e uma das mais visitadas, né, do Vale dos Reis. E Ramsés III, ele foi considerado o último grande faraó do Império Novo a exercer uma grande autoridade sobre o Egito. O seu reinado, ele durou aproximadamente 31 anos e resistiu a inúmeras guerras, inclusive a guerra contra o povo do mar, que era um povo que estava conquistando todas as terras ao redor ali do Mediterrâneo. Aí mais um pouquinho. Esse teto, ó, que era tendência entre os arquitetos da época, porque das duas tumbas que eu visitei, tinha esse teto
com essas estrelas. Olha a riqueza de detalhes. Realmente, assim, é tudo de você ficar de queixo caído, né? E cada hieróglifo desse aí tem realmente um significado e conta uma. Agora, por ironia do destino, o grande Ramsés III, né, o temido por seu povo, e ele simplesmente foi assassinado por sua própria esposa, né, amando da sua própria esposa, para colocar o filho do casal no trono. E isso só foi descoberto nesse século, através de pesquisas, né, de exames que fizeram avançados para descobrir. E ele foi morto com uma facada na garganta. A sua tumba está junto da do seu pai, no Vale dos Reis, mas sua múmia mesmo está no Museu do Cairo. Nesse mesmo dia, nós visitamos o Vale das Rainhas. É um cemitério real, né, destinado às esposas dos faraós. Foi feito para isso, né, inicialmente, do Egito Antigo. Ele fica num vale rochoso. Para mim, a graça maior teve exatamente desse próprio cemitério visto de longe, né, que ele é cravado assim nas rochas. E porque a graça do Vale das Rainhas é visitar as tumbas, principalmente da Nefertari, que era a mais importante tumba, né, a esposa favorita de Ramsés II. Só que no dia que nós fomos estava fechado, então nós não conseguimos visitar. E eu falei que inicialmente era destinada às rainhas, porque logo depois também serviu para ser tumba, né, dos príncipes, princesas e outros membros da realeza da época. Agora, o último passeio do dia foi nesse templo, o templo de Medinet Habu. Esse templo foi construído também por Ramsés III, né? E conta com bastante detalhes a vitória dele, né, na guerra contra o povo do mar. Em toda a parede dele está escrito muito dessa história de vitória, né? Ele contou nisso. E durante as invasões também que teve no Egito, nessa época, na dinastia 20, a população também refugiou, a população de Tebas, de Luxor, né, hoje em dia, ela se refugiou no interior dessas muralhas do templo mortuário de Ramsés III. E ele é um templo muito bem conservado e tem dos que eu visitei, pelo que eu vi, esse é um dos mais bem conservados. Aqui, a gente está no local que é do Ramsés III. Olha, ele mandou escrever o nome dele tão fundo, que era para ninguém conseguir destruir. Nesse cartucho aqui, tá vendo? É o nome dele, Ramsés III. Isso tudo aqui ele construiu e conta a história, né, das guerras que ele batalhou e ganhou muitas guerras pro Egito. Só que quem matou ele foi a própria esposa dele, para poder dar o trono pro filho. E esse é o finalzinho do passeio desse dia. Tchau!